A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 17, do versículo 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, nós estamos ouvindo estas últimas lições e esses questionamentos que grupos fariseus fazem a Jesus nessa caminhada para Jerusalém. É um momento assim único, porque Jesus está subindo para Jerusalém com aquela certeza do que a gente acabou de ouvir aqui no Evangelho, que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. O Filho do Homem é Jesus. Assim é a linguagem do Antigo Testamento. Mas a questão que está aqui em jogo é uma questão que vem desde o tempo de Jesus até os nossos dias. Muitos judeus, eles esperavam a restauração política de Israel, porque a isso eles denominavam que era chegado o reino de Deus. Para os judeus da época, para aqueles grupos religiosos, o reino de Deus era justamente a restauração política, econômica, social do povo que vivia numa dependência de dominações estrangeiras. O reinado de Deus é o poder de Deus presente para nos salvar. Jesus negou que houvesse sinais que mostrassem sua chegada, mas garantiu que o reino já estava agindo nos que o aceitavam. Então, quem aceita Jesus já está percebendo a ação do reino de Deus que salva e continua agindo discretamente. Basta que nós nos abramos à ação divina, nos deixemos conduzir e nos iluminar pela fé num Deus que age no meio de nós, que liberta o homem todo e todos os homens, que nos traz a garantia de termos a salvação eterna. E não há necessidade de milagres nem sinais. Os milagres estão existindo, a gente sabe toda hora, mas não há necessidade, porque tudo já foi dito e terminou a revelação com a morte do último apóstolo,
que foi São João, que morreu com 104 anos. No ano 100, São João escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse e morreu com 104 anos. Deixou tudo escrito e assim concluiu tudo que a gente precisava saber. Agora, é muito importante a gente ficar atenta a essa presença do Reino. É o próprio Cristo com sua ação libertadora. A presença do Reino de Deus é o Cristo. E essa ação dele é capaz de reverter as ideias e os atos que sustentam a sociedade injusta, e que a gente pode encontrar isso desde o tempo que Maria visitou Isabel. Quando as duas se encontraram, as duas mulheres, Isabel representando toda a antiga lei e Maria a nova lei, porque com ela começava a vinda do reino de Deus, da pessoa de Jesus. Ela foi a serva que se colocou à disposição. Aí sabe o que foi que ela disse? Para a gente entender essa ação libertadora que Jesus trouxe, ela disse que o Senhor Deus agiu com força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, derrubou os poderosos de seus tronos e a humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Pronto, isso aqui é ação libertadora, que é para todos, não é só para grupos. E também aos discípulos Jesus dá a entender que é inútil fazer especulações sobre a sua pessoa. Jesus responde que o Filho do Homem, que é ele, é imprevisível em suas manifestações. Por isso que ele falou: uns dizem que está aqui, outros dizem que está acolá. Então, isso é especulação. Ninguém sabe não. Quem é que sabe? É o próprio Jesus. E o que foi que Jesus disse? Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não pensemos que Jesus abandonou a gente, não. É invisível, mas ele está. E o que é que a gente pode constatar? É aquilo que Jesus disse. Ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Continuam rejeitando o Filho de Deus, por isso que tem a desgraça. O Reino de Deus está presente, mas a sua expansão, a sua integração e a sua manifestação depende do espírito generoso de todos os cristãos. Bastava o cristianismo para a gente poder entender tudo, não precisava de nenhum sistema nem ideologia. Basta que a gente siga o que está no cristianismo. Por isso rezemos: ó Jesus, Filho do Homem, controla e acalma nossa curiosidade a respeito do fim do mundo. Faze-nos compreender que o reino de Deus é a manifestação da tua presença libertadora entre nós. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 17, do versículo 20 a 25. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.